Boa tarde, meu nome é Luciana, sou estudante do curso de segunda licenciatura em Letras da Uninter. Meu RU é o 1384484 e hoje vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre a linguística textual na sala de aula. Hoje vamos falar sobre variações linguísticas. Vamos então dar continuidade à nossa aula número 2 de variações linguísticas. O que são variações linguísticas? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. As variações linguísticas são uma expressão carregada e empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. A diversidade da escrita e da fala, ela decorre de fatores geográficos e socioculturais e temporais, contextuais, e pode ser justificada pelo funcionamento cerebral dos usuários do idioma, quer dizer, pelas interações entre eles. A importância das variações reside no fato de que elas são elementos históricos, elas são formadores de identidades e são capazes de manter as estruturas de poder. Tá? Então, nós temos dentro das variações linguísticas este significado, mas também podemos falar que a variação linguística, quando analisamos, os diferentes modos em que é possível expressar em uma língua, levamos em conta a escolha de palavras, a construção de enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, com a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Nós podemos também ver que temos tipos de variações linguísticas, Esses tipos de variações linguísticas, eles podem ser denominados, Cada um tem um nome específico. Podemos dizer que os tipos e exemplos de variações linguísticas são a variação geográfica ou diatópica, a variação social diastrática, a variação situacional, ou diafásica, a variação histórica ou diacrônica, Então, nós vamos falar uma de cada vez, explicando, vou tentar explicar um pouco de cada um, vou ler os trechos onde eu encontrei, explicando para vocês, Então, vamos lá. Vamos começar com a variação geográfica diatópica. Ela trata-se de variação linguística relacionada à localização geográfica. Diferentes cidades, estados ou regiões podem ter particularidades que vão desde o sotaque e o léxico às construções sintáticas. Quando essas diferenças são muito acentuadas entre as comunidades linguísticas e os seus fatores, são chamados de dialetos. Então, nós podemos dizer que essa variação geográfica, ela naturalmente fala da diferença de linguagem devido à região, Então, essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças de léxico, que são palavras, ou de fonemas, que são sons, sotaques. Há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado, também é um exemplo. Nota-se, que quem mora na capital de São Paulo tem um jeito
mais assim, tem um jeito diferente de se falar de quem mora no interior de São Paulo, né? Tanto jeitos como manias, né? Então, a gente observa alguns exemplos de diferenças regionais. Por exemplo, mandioca, aipim ou macaxeira, né? Os 3 nomes estão corretos, mas depende da região do Brasil, você vai ouvir, né, com mais frequência um ou outro. O mesmo vale para a polêmica disputa, né, entre biscoito e bolacha. Né? Quem fala biscoito, quem fala bolacha é a mesma coisa, né? Só que se estende para todo o território, cada um vai falar de um jeito, né? É um exemplo bem, né, assim que às vezes a gente encontra até na internet brigas entre estados, entre regiões assim, na briga, você fala biscoito ou você fala bolacha, né? Aqui onde eu moro, a gente fala bolacha, biscoito é de polvilho, é outra coisa, né? Então, para vocês verem. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecida como bera em regiões lá do Pará, breja em São Paulo e serva no Rio de Janeiro, né? Para ver, olha só, vários tipos falando de uma mesma coisa, né? Então isso é uma variação geográfica, né? Ou diatópica. Agora nós vamos para a variação social ou a diastrática. A variação social tem a ver com os grupos sociais de falantes, como as classes socioeconômicas, gênero, escolaridade e até comunidades profissionais. Por exemplo, o juridiquês nada mais é do que uma forma técnica muito particular do direito de expressar enunciados. Ainda há o falar específico dos grupos identitários, como rappers, drag queens, surfistas, né? Então, notem que cada variação tem um jeito, né, de se expressar. Então, a gente está falando de variações diastráticas, né? São as variações sociais. Então, essas variações elas são assim, tem umas diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente, no caso das variações social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. Há ainda as expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho como significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não goste de futebol, ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Como vimos, as profissões também influenciam bastante nas variações sociais por meio dos termos técnicos que são os jargões. Contadores falam dos termos ativo e passivo para remeter a conceitos diferentes daqueles usados por linguistas. No entanto, em ambos os casos, ativo e passivo são conceitos muito mais específicos do que o uso geral entre outros grupos, né? E dentre ontem, que já foi falado, né, que eu dei um pouquinho de explicação a respeito sobre essa, né, nós também podemos falar que um exemplo, né, por exemplo, vamos falar um exemplo aqui que a gente tem da variação social ou diastrática, seria aquela conversa, né, de advogados, exemplos dos advogados, né, que normalmente utilizam uma linguagem mais formal no exercício da profissão.
considerando-se que, em tese, tiveram todo um aparato, inclusive financeiro, para estabelecer uma comunicação mais sofisticada, né? Em contrapartida, os empregados domésticos tendem a utilizar estruturas linguísticas mais coloquiais, que é resultado parcialmente da privação econômica e, consequentemente, educacional, né? E, claro, cultural, né? Então, eu dei ontem o exemplo, né? Quem lembra do médico e do paciente que ficou ali, o médico falou uma coisa que era tão simples, mas num dialeto um pouco mais, né, sofisticado dentro daquilo que ele estudou, e o paciente ali ficou muito assustado, né? E no final da conta não era nada, né? Então, esses são os exemplos, né, da variação social. Agora, nós vamos para a variação situacional ou a diafásica, né? Essa, como eu falei ontem, ela ocorre de acordo com o contexto, né? Por exemplo, as situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Esse é um exemplo, né? Então, essa variação, ela se relaciona ao contexto de comunicação. Em geral, ela tem a ver com os chamados registros formais e informais. Há situações, né, em que utilizamos construções mais próximas do padrão, enquanto em outras, a despeito do nosso conhecimento sobre as regras da norma culta, preferimos usar as gírias, construções mais dinâmicas, né, e expressões coloquiais, né? Vocês lembram ontem também que eu dei um exemplo, né, que tinha dois personagens falando, né, de diferentes jeitos, né? E vamos então falar mais alguma coisa sobre, né? Nós podemos dizer que as variações, né, que essas variações, elas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ao estilo dela, né? Entram as questões de linguagem formal e informal, que é a adequação à norma padrão ou a despreocupação com o seu uso, né? O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba tendo papel importante também. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego, e também serão diferentes daqueles usados para falar com os pais e avós. As variações estilísticas, né, chamadas ou as diafásicas também, elas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta ambiente e expectativas dos interlocutores, né? Então, essa é uma descrição, né, da variação situacional ou diafásica, né? Que a gente falou, como eu falei para vocês, o exemplo, né? Entre dois, enquanto uma pessoa de idade, né, ela chega com aquelas gírias mais antigas falando, aí tem um tradutor, né, que se diz tradutor, falando para outro mais jovem, né? Então, assim, é bem diferente e às vezes significa a mesma coisa, né? Então, são variações situacionais, vai de situações também, né? Aí nós vamos ver também a próxima, né, que é a última das variações, mas nem tão menos importante, que é a variação histórica, né, ou a diacrônica, né? E então vamos falar um pouco sobre ela. Ontem eu falei, se vocês lembram, que a variação diacrônica é resultado da passagem do tempo, né, já que a língua está em constante modificação, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para comunicar-se de forma mais efetiva.
Além disso, tal fenômeno é causado pelos processos históricos, como a influência norte-americana no Brasil, que implicou a adoção de uma série de estrangeirismos, né, como brother, no sentido de camarada, e Sally, como significa liquidação, né? Dei o exemplo, né, de um surfista mais jovem e de um engomadinho de ser surfista, né, daqueles da antiga, né, que ele chega falando: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos neste instante ou mais tardiamente. Então vocês veem que essas palavras elípticos, pegá-la-emos, são formas que caíram em desuso, né? Lá atrás, são exemplos de português arcaico, quer dizer, que não existe mais, antigo pra caramba, né? Então podemos dizer, então, aqui vendo no nosso slide, que a variação histórica ou a diacrônica, ela já é a variação histórica, né? Ela é que se relaciona com os processos de mudança da língua que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, os vós-mecê. Alguém já ouviu falar? É bem lá atrás, antigo, acho que do tempo dos avós da gente, dos nossos bisavós, né? Que já caiu em desuso. Ele deu lugar a você ou se, né? Esse tipo de variação pode ser percebida na comparação entre textos de diferentes épocas e, em alguns casos, entre a fala de pessoas mais jovens e mais velhas, né? Então vocês notam como que as coisas, né, com o tempo vai passando, a gente vai mudando a nossa forma de falar, as gírias vão mudando, sempre dando espaço para as coisas mais novas, né, para a evolução. Então essas foram as 4 variações linguísticas, né? Agora, dentro das variações linguísticas, nós vamos falar de uma coisa que se chama preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele vem com seu significado, né, com seus dizeres, que são: tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido, né? Então, dentro disso, vamos ver se a gente consegue dar uma explicação assim um pouquinho, né, mais profunda, para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor. Então, é assim, apesar disso, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos sociais. As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo com algum tipo de status social ou as regiões assim tidas como desenvolvidas, elas tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas aos grupos de menor poder aquisitivo, marginalizados, que sofrem preconceitos ou que são estigmatizados, né? Desenvolve-se assim o preconceito linguístico, que se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. Quer dizer, depende, cada pessoa que nasce em determinadas regiões ou em caso, digamos assim, fala um berço de ouro, né? Assim, as pessoas que têm mais poder aquisitivo no dinheiro, que podem ter uma educação melhor, vão falar melhor, né? Vocês notam isso? Isso é uma diferença bem nítida, né? Nesse contexto. Nós podemos perceber sim que as pessoas mais simples não têm tanto linguajar mais assim evoluído, melhor falar, né? Então é onde ocorre esse preconceito linguístico. No entanto,
ao estudarmos as variações linguísticas, percebemos que não há uma única maneira de expressar-se e que, portanto, não há apenas um modo certo. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores, né? Antes de tudo, ela deve cumprir seu papel de expressão, né? A pessoa se expressa por ela, sendo compreendida pelos falantes e estando adequada aos contextos e às expectativas no ato da fala. Dessa forma ideal, assim, do preconceito linguístico, que gera o juízo de valor e as diferenças de variações linguísticas. Não deve ser alimentado, tá? Então, não é porque a pessoa tem um poder aquisitivo maior, que ela pode estudar um pouquinho a mais, que ela pode, né, usar isso como sendo, assim, só ao seu favor, né? Como se ele fosse uma pessoa melhor, mais poderosa, né, que seja melhor que qualquer um. Não é bem assim, né? Então ele nunca deve ser alimentado, esse preconceito linguístico. Então, a definição é essa de preconceito linguístico, tá? Agora vamos partir para uma parte que ela é muito importante, não é tão complicada, que é a linguagem formal e informal. Vocês lembram também ontem que eu dei uma explicaçãozinha, né? Vou estar até revendo essa explicação. Que ontem eu falei que quando os níveis de fala, né? Assim, quanto aos níveis de fala, a gente pode considerar dois padrões da linguagem, né? Que é a linguagem formal e a informal. E que, assim, certamente quando falamos com pessoas próximas, a gente utiliza uma linguagem mais coloquial, né? Dita, assim, gente mais simples. Ou seja, aquela espontânea, dinâmica, despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, né, devemos seguir as regras e as normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, né, que é a linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, que é a linguagem oral, né? Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais. Essa seria a mais correta dentro das normas, né, da língua portuguesa. Então, observe que as variações linguísticas são expressas geralmente por discursos orais. Quando produzimos um texto escrito, seja em qualquer lugar do Brasil, seguimos as regras do mesmo idioma, a língua portuguesa. Então, dentro daquelas variações que a gente falou agora há pouco, dentro também da linguagem formal e informal, nós temos que ver que não importa o lugar do Brasil que nós estejamos, vai ser sempre na escrita usada as normas da ortografia, né? Do Brasil é igual para todo mundo, tem que usar, né, essa norma, não pode fugir, né, da norma gramatical. Isso na hora da escrita. Falada, nem tanto, que seria a linguagem informal, né? Então, dizemos que uma diferença importante é aquela entre a linguagem formal e a linguagem informal. A situação em que nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro, pensemos no conceito de norma padrão. As convenções da língua criam regras gramaticais que buscam nortear seu uso, de modo que falantes de uma mesma língua, apesar das variações existentes, consigam entender-se por um padrão comum a todos. Então, a norma gramatical, na escrita, todos vão entender, independente da região que moram, né? Já a linguagem informal das regiões já fica um pouquinho mais difícil de ser entendidas, né? Então, por isso que elas não são em primeiro lugar para todos. Então, nós podemos dizer que, assim, um exemplo, assim, um jovem nascido no Acre conseguirá comunicar-se com uma senhora que viveu em Santa Catarina, baseado nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo,
Grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou mesmo os YouTubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Um contexto mais casual, como uma reunião com os amigos, um almoço em família, pede uma expressão coloquial, que seria informal ali, né? Você não precisa tanta formalidade para estar conversando, né? Você pode usar as palavras mais conhecidas, aquelas que você foi criada ali no meio, que você está mais habituado, né? Então, por mais respeito que haja entre você e sua família, né, os amigos, você não utilizará as palavras em construções gramaticais muito rebuscadas, né? Muito sofisticadas ali. Então, aqui há mais uma liberdade na maneira de falar. Por isso, você utiliza uma linguagem informal, que pode permitir o uso de gírias, das frases feitas ou interjeições, ou de abreviações, de desvios gramaticais, né? Ou menor preocupação em seguir a norma padrão, dentre outros, né? Já o contexto formal, como reuniões profissionais, discursos ou ambientes acadêmicos, exige o uso da linguagem formal, aquela que se preocupa com a norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Além disso, a fala torna-se polida e clara, né? E mesmo a escolha das palavras é feita com maior cuidado, né? Então, nós vimos que a norma é bem diferente. Para que a gente usa, para que a gente não usa, onde usar, né? E sabemos que a gente sempre tem que estar respeitando essa norma padrão, né, dentro da linguagem escrita e a falada em determinados lugares, né? Então sabemos já como usar a linguagem formal e informal dentro dos lugares, né? Informal é o que a gente praticamente usa mais, né? Então é isso. Fica dentro do nosso estudo até a linguagem formal e informal. Então, eu deixo aqui as referências da onde foi tirado o texto lido, né? E explicado. Eu entrei em dicasdevestibulares.com.br, né? Sobre variações linguísticas e mundodaeducação.uol.com.br, né? Da gramática, variações linguísticas. Quem quiser pesquisar mais, se aprofundar mais, ali vocês vão encontrar mais explicações, tá? Então, só relembrando, nós falamos sobre o que são variações linguísticas, os tipos de exemplos de variações linguísticas, que foram a geográfica, social, situacional e histórica. Vemos também explicamos cada uma delas, né? A variação geográfica, a social, a situacional, a histórica. Vemos também o preconceito linguístico que existe aqui no Brasil, né? Falamos agora da linguagem formal e informal, as referências, e deixo aqui o meu encerramento, né? Agradeço a todos, né, que chegamos ao fim de mais uma aula do mini curso, a Linguística Textual e a Sala de Aula. Agradeço a todos e aguardo vocês para a nossa próxima aula de número 3, que nós vamos falar sobre intertextualidade. Espero por vocês. Muito obrigado e até a próxima.